saco de ouro. Forrocasters, tudo bem com vocês? Vocês estão em casa direitinho, não é que nem uns e outros, que eu não vou dizer o nome que estão furando a quarentena. Pois olha, hoje a gente vai começar o nosso 19º episódio falando sobre um tema que é muito recorrente, né? Afinal, o que é forró? E para isso a gente convidou um grande amigo nosso, o Léo Zayats, que também é jornalista, para bater esse papo massa com a gente, e a gente vai falando sobre isso, sobre as dúvidas que as pessoas geralmente têm sobre o que de fato é forró, né? Aonde começa uma definição e a questão afetiva que a gente tem com um estilo de música que muitas vezes, pela forma mais categórica, não é considerado forró. Enfim, a gente vai fazer um debate massa sobre isso. Né, Shinerai? Shinerai tá calado, tá razoada. Tô esperando você, né? Ai, cloroquiners, vocês pensavam que eu não ia participar desse programa hoje? Pensaram errado. Então, o programa desse episódio tá muito bom. A gente conseguiu reunir conceito, coerência e aclamação. E a gente conseguiu ainda trazer um pesquisador da área, que é o nosso querido amigo Léo Zayats. Por favor, apresente-se. E aí, Renata, Shinerai. É um prazer enorme estar aqui participando do podcast dos dois maiores produtores de conteúdo de forró do Brasil. Quem dirá até do Cariri. Eu tô aquele meme do sapinho com o braço aberto aqui no meu bar, fazendo desse jeito. Ai, não, hoje eu não durmo. Ei, Léo. O anúncio da sua participação repercutiu demais nas redes sociais, né? A internet quebrou a internet. Mas não. A Brisanete tá em manutenção. Olha só, antes da gente começar a usar alôs, a Agatha disse o seguinte: quando eu conheci Léo, ele era metaleiro. Ué! Gente, eu tenho que dizer que uma coisa que eu vou criticar muito nesse podcast de hoje, eu já fui, então ainda bem que as pessoas mudam. Se converteu, né, pra nossa religião aqui. Cortou o cabelo, deixou a barba crescer. Escuta, Shinerai. Poliana Freire pediu pra você mandar um alô pra ela. Ela disse assim: eu quero demais um alô desse convidado. Eu não mando só um alô, como um abraço e dizer que eu tenho muita saudade de Poliana. Meu Deus do céu, parece que faz uma década que eu não vejo ela. Beijo, Popó! Queria só dizer uma coisa, viu, Shinerai? Eu conheci Léo e Poliana em Santana, muito antes do crack. Né? Meu Deus! Os laços aí são de longa data. Sim. Raíssa, lá de Barbalha, ela pediu pra gente mandar um alô pra cidade de Barbalha e disse o seguinte: que a gente desse uma cutucada pro povo que tá nas calçadas todo dia. Minha gente, fica em casa, vocês estão gombando o rolê dos outros. E só pra lembrar que essa semana, se tudo tivesse em estado normal, seria o corte do pau da bandeira que aconteceria no último domingo desse mês. Então, relatos muito tristes de pessoas que moram em Barbalha, de como a rotina da cidade mudou por conta dessa pandemia, de como a cidade está sem brilho, sem as festividades do pau da bandeira, né? Mas se as pessoas quiserem que ano que vem tudo esteja preparado para que aconteça, é necessário que as pessoas colaborem de agora, não é? Então fica aí o nosso apelo, por favor. Isso aí, Renata Varela. Érica ela pediu pra a gente nós dois mandarmos um alô pra ela. Um alô, um beijo grande. Um alô pra Eric e um alô pra Jorge, que são o próprio casal, quando acabarem a quarentena, vão reproduzir aquele meme de ouvirem o Forrocast deitados na caminha, né? Verdade. Ouvindo a gente na Smart TV. O Juan Fontarelli, ele pediu pra gente mandar um alô pro Stefferson. O Stefferson, que já é um grande conhecido nosso aqui da equipe do Dorival Dantas, né? Ele disse assim: vulgo Nenê. Não sabia que o apelido de Stefferson era Nenê. E ele pediu Boquinha, também... muito bem. Também um alô pra Jeane e pra Lara, mãe e irmã de Agatha.
E um alô pra Galdino, pra Dastiado, que estamos ouvindo e participando das nossas redes sociais. Fale. O Juan, ele ainda pediu para que nós mandássemos um alô para todo mundo do fã-clube Simplesmente Dorival Dantas. Vale salientar que esse fã-clube é massa, sempre tá lá no Forrocast interagindo com a gente no Instagram. Inclusive, vá você também, @Forrocast no nosso Twitter e no nosso Instagram. Shinerai, tem mais uma bomba aqui pra você. Eita! Como diria João Inácio, bafulê. Eu vou dizer o nome, que eu gosto de ver o circo. Que foi? Tô com medo agora. É dinheiro? É cara me cobrando? Fernanda mandou perguntar. Quero saber se Shinerai aceita dançar forró beijando comigo. E aí, Shinerai? Fernanda, não sei se você lembra, mas no carnaval já rolou esse rolê pra nós dois. Mas estamos aí, né, pra possíveis rivais quando puder termos contato físico, né? Eu ia dizer isso, não fiz Aonde a fama me levou, né, Shinerai? Aonde a fama te levou. Meu filho. Eu vou, quando acabar essa quarentena, eu vou estar com uma lancha lá no Mari com Wesley e Jonas Esticado, né, não, Renato? Eu pensei que tu ia dizer que ia estar com o Bolsonaro na lancha. Eu vou jogar uma bigorna no pescoço, amarrar uma bigorna no pescoço dele e jogar no mar. Pois é. Shinerai, você tem mais algum alô? Eu queria mandar um beijo pra sua mãe e pra sua irmã. Pessoas maravilhosas. Não tem nada a ver com seu idoso. Viu? Vamos começar? Eu queria mandar um alôzinho, um alôzinho rápido, mandar um alô para Gara Sampaio, né? O amor do meu coração. E pra galera da SKT Kratos, que tá aí ouvindo e com certeza vai virar fã aí do podcast. Que massa aí. Ó, Léo, o Shinerai, ele não deixa os convidados falarem, não. Você pode brigar com ele, viu? Ele é o próprio né? Eu deixo sim. Eu sou super acessível. Então vamos lá, começar esse papo massa, né? Léo, fala um pouco pra gente, assim, como foi essa sua decisão de pesquisar mais sobre o tema, enfim, fala aí um pouco sobre tudo isso, sobre esse rolê todo. Começando pela definição do que você acha que é o forró, né? Vamos tentar encontrar esse denominador comum. Então, né, definir o forró é tipo como se fosse tentar definir a vida, né? Segundo aqui alguns amigos meus de confiança que me deram uma ajudinha, falam que o forró é uma expressão artística que é genuinamente nordestina, sabe? Uma manifestação cultural e de grande abrangência, que é tanto uma música, um ritmo musical, que uma dança, um tipo de festa, e também reflete muito o aspecto social da região do Nordeste. E respondendo aqui a Renata, né? Eu, antigamente, né, nunca fui um fã de forró, acho que quem me conhece, vocês inclusive sabem, mas buscando um rumo, após ter concluído o curso, eu fui tentar o mestrado e como eu gostava muito de falar de música, eu sentia que eu gostava o suficiente de forró para ter o interesse, ter aquela vontade de pesquisar, mas ao mesmo tempo eu tinha uma distanciação de quem tem um olhar de fora. E aí foi assim que eu acabei fazendo o Mano Walter virar o tema da minha dissertação. Que massa! Tu teve contato com ele alguma vez? Eu bem que queria, né? Eu só fui pra show dele, mas a gente tá buscando aí, né, os produtores dele, fazer esse tipo de entrevista. Então pode se olhar acontecer, Léo. Com a moral toda, né? Eu agradeceria. Ô, Léo, já pensou um episódio aqui, Mano Walter e você? Eita! Ia ser tipo aquele episódio dele na Record, do menino de 5 anos que é fã dele, conhecendo ele. Essa menção de Léo me deu gatilho, viu? Memórias afetivas foram ativadas em plena quarentena. Léo ia ser o menino, Léo ia ser o menino e Mano Walter ia ser Pepe Moreno. Eu sou o orelhão. Ai. Então, Renata, pra tu, qual é a tua definição de forró? Assim, Léo falou, né, que quando pensou, viu ainda um impasse por ter um olhar de fora. Eu sou muito ligada afetivamente a forró. Faz parte da minha infância, da minha adolescência e da minha atualidade, assim. Né? Eu sou de Santana do Cariri, uma cidade muito pequena, o Léo inclusive conhece. E lá a rádio é um veículo muito forte. E eu cresci ligando pra rádio, pedindo música,
sabe? Acompanhando os lançamentos das bandas da Susan Sati, tudo isso. Então, é muito afetivo pra mim. Então, eu tenho muita raiva, vou logo dizer isso pra gente debater. Quando as pessoas pegam, por exemplo, uma calcinha preta, um desejo de menina e diz, isso não é forró. Eu tenho um pouco de medo disso, assim. Pra mim, forró é aquilo que tem essa, como vocês falaram na definição, essa representação do Nordeste. Então, eu não me apego à definição só em ter uma zabumba, um triângulo e uma sanfona. É óbvio que tem que ter ali um ritmo, algo que faça menção ao gênero musical propriamente dito, mas eu acho que é muito do que desperta em você, né? Ao meu ver é isso. Então, assim, eu gosto de Fábio Carneirinho, de Luiz Fidelis, de Fala Mansa, mas eu adoro Calcinha Preta, eu amo Desejo de Menina, o próprio Mano Walter. Então, assim, pra mim, tudo isso tá no meu coração como forró. Inclusive, isso aí é um debate bastante intenso, né? Gerou muita polêmica, inclusive polêmica política, institucional, né? Não sei se alguém lembra, em 2011, o nosso lendário Chico César era secretário de Cultura da Paraíba, né? Lembro sim. E disse o quê? Que simplesmente, sob a gestão dele, não ia liberar verba para bandas de forró, que a gente chama de eletrônico, né? Porque era forró de plástico, não era música, não era forró, não representa a cultura. E aí você tem essa coisa, né, de um forró pé de serra, que é muito exaltado como cultural, como aquela coisa muito de raiz nordestina, e esse que é descartado, que é um conflito, assim, de visões, eu acho que visões de Nordeste diferentes. Esse discurso dele é muito perigoso, porque Campina Grande fica na Paraíba. Campina Grande é o maior São João do mundo, então você tem que esses artistas cheguem nessa festa tão popular para dialogar com a sociedade de hoje. É muito difícil. Minha gente tá passando um paredão na minha rua nesse momento. Não sei se vai pegar aqui no áudio. Não, tá pegando não. Quebrando a quarentena. Só pra reafirmar pra vocês, eu, Renato e Léo, a gente tá gravando cada um na sua casa, gente. Então, às vezes, vocês podem ouvir algum ruído ou alguma interferência do áudio, é porque estamos gravando remotamente. Então, relevem, por favor. Tanto nesse quanto nos 2 episódios anteriores. Qualquer coisa, a culpa é da Brisa Net. Exatamente. E aí, voltando a falar dessa questão do forró, eu acho que os gêneros musicais mais populares que a gente tem no país, que estão fazendo mais sucesso, eles também sofreram alterações com o tempo. Não foi só o forró. O sertanejo de hoje em dia, a música sertaneja de hoje em dia, ela não é a mesma música sertaneja, nem melodicamente, nem nas letras que era antigamente. Assim como o funk carioca não é mais o mesmo funk dos anos 80, dos anos 90. É normal que os ritmos eles se alterem, mas eu não consigo enxergar essa alteração como diminuindo ou não esse gênero musical. Eu acho que ele não deixa de ser aquele gênero musical porque ele se alterou. Concorda? Concordo. Eu queria, inclusive, pegar o gancho da sua fala para eu fazer uma pergunta a Léo. O que é que ele acha? Léo, aqui no Forrocast, a gente sempre fala muito, e já falamos em algumas entrevistas também, que a gente foi divulgar o Forrocast, de que a gente canta, né? O forró, ele fala do que tá fazendo sentido no momento. Então, o Shinerai é quem fala muito isso e eu sempre aplaudi muito essa fala dele. Mas eu quero saber se você concorda e o que é que você tem a acrescentar. Que antes a gente cantava a seca, o êxodo, e hoje o forró ele tem mais um viés de ostentação, né? Você pegar algumas músicas até do Mano Walter mesmo, do Raiz, Saia Rodada, eles ainda fazem uma menção a essa vida sertaneja, mas já é num contexto mais atual, de consumo, de bebida, de paredão e tudo mais. E a gente sempre fala que isso, como o Shinerai falou muito bem agora, não desmerece, não tira deles o título de ser forró, né? Porque as pessoas, eu acho perigoso as pessoas dizerem o que é cultura com base no que elas acham que é certo, né? Então, fala um pouquinho pra gente, assim, o que é que você percebe em relação a esse contexto histórico, social, de mudança na abordagem das músicas de forró? Bom, assim, para falar disso, primeiramente é importante entender o que é que marca o forró pé de serra como essa coisa, digamos, legítima, né? Essa coisa Sim. que é intocável da identidade nordestina, que é o seguinte:
Luiz Gonzaga começa a produzir as músicas dele em 1940 e ele tem muito sucesso, principalmente porque foi um nordestino, sanfoneiro que foi para o Rio de Janeiro e teve acesso a todo aquele aparato de rádio que o rádio estava ganhando popularidade nesse momento. Ele estava se solidificando como um meio de comunicação muito forte no Brasil. Então, existia uma certa iniciativa do Estado brasileiro mesmo, a nação, de procurar criar uma identidade brasileira, de integrar todo o território brasileiro sobre uma identidade só, assim, uma identidade coerente, e era para você deixar claro que a nação era uma só. E nisso aí, obviamente, você tem o samba como um elemento muito forte, mas o forró, ele entrou muito nessa coisa do Nordeste da seca, naquele Nordeste da saudade, aquele Nordeste do vaqueiro que é um homem forte, que consegue sobreviver nesse ambiente hostil, porque como resposta a esse processo de nacionalização do nosso território, o Nordeste, principalmente as oligarquias aqui, as elites, que muito dessa coisa de identidade se resume ao que as elites falam, né? As elites tinham seu poder ameaçado, as oligarquias ali dos engenhos de açúcar, e se voltaram para o Nordeste, começaram a elencar, assim, aquelas manifestações que eram daqui do Nordeste, que já existiam, mas que não se falava nelas como cultura nordestina até então, porque até que o Brasil tenha sido um só, e você tenha as oligarquias daqui que sentiram que o poder dele sobre a região estava ameaçado, é como se a região ali demarcada não existisse. E tem a ver muito com a invenção do Nordeste, é isso? Exatamente, esse processo de invenção do Nordeste. Você teve aí os intelectuais que nem Gilberto Freire, que nem Câmara Cascudo, que participaram desse processo, que era justamente para tentar criar uma identidade nordestina e uma identidade nordestina que fosse oposta ao que estava acontecendo nesse processo de nacionalização, que era... É como se fosse uma quebra de hegemonia do padrão cultural que era existente. Do padrão político, mais do que tudo. Essa coisa cultural foi consequência de meio que uma crise política que teve no Nordeste. E como o processo que estava acontecendo no Brasil era um processo de modernização, o Nordeste volta para o antimoderno, como uma marca de dizer que não, nós somos diferentes do resto do país. O que tem essa coisa aí das raízes, e muita gente fala forró legítimo, forró verdadeiro, porque é muito criado em cima dessas raízes. Só que também você tem, ao mesmo tempo, né? O antimoderno não é necessariamente uma coisa boa. Não é porque você tem raízes que são ali na contramão do mundo que é necessariamente uma coisa boa. E então, quando o Luiz Gonzaga ele faz o forró dele, ele se alia muito a essa imagem que tem do Nordeste e ele vende essa imagem pro resto do Brasil. Você vê aí a Asa Branca pinta uma imagem do Nordeste que no tempo fazia sentido, mas ainda assim existia diversidade. Recife era uma capital imensa na época. Mas é para isso que se volta. E aí você dá um salto temporal enorme e vamos fazer só Diga. Uma pontuação da origem do forró, de como o forró surgiu. Tu vai falar disso agora? Você quer começar, Shinerai? Vamos lá, vamos falar assim, o forró, ele surgiu no século XIX, né? Aqui no Nordeste é um ritmo, eu diria, como a gente já falou aqui, é um conjunto, é uma manifestação cultural, junto com o ritmo, com a dança, com as festas, com a maneira que as pessoas se vestem, como as pessoas consomem essa cultura, porque ela é consumida inevitavelmente. E aí a gente tem duas vertentes de como surgiu o nome forró. A primeira, ela diz que é o termo designado do nome forró-bodó, ou forró-bodança, ou forró-bodão, que eram essas festas que eram organizadas aqui no Nordeste, em grandes salões, de piso de barro, e aí para esse piso não fazer poeira, esse piso era molhado, e aí como as pessoas dançavam arrastando o pé, que aí já é uma designação de outro nome do forró, que é arrasta-pé, surgiu o forró. E aí já a outra vertente, ela diz que ela data de Recife, também mais ou menos dessa época, que ingleses estavam naquela região para instalar uma ferrovia, e aí eles organizavam festas com esse ritmo musical para pessoas importantes. E aí, em determinado momento, algumas pessoas que não eram importantes, que não tinham acesso a esses festejos, eram convidadas. E aí, nesse convite, vinha escrito for all, que é para todos. Só que aí os locais, os nativos, não sabiam pronunciar esse nome e falavam forró.
Porém, a teoria mais aceita é a primeira que eu falei. Achei uma Léo, explicação Renata? brilhante. Achei uma explicação brilhante, Shinerai, e meus parabéns. Parabéns. Um caminhão carregado de cuscuz pra você. Sim, Doquinha. Então, mas assim, é engraçado porque se fala muito de Luiz Gonzaga, né? Porque ele foi um grande Ele foi expoente. quem popularizou, exatamente. Ele foi quem levou. É um diálogo que a gente tem muito aqui no Forrocast, eu e Renata, que é isso. O artista, às vezes, ele já é enorme aqui no Nordeste, e aí o Sul e Sudeste acham que inventaram ele quando ele começa a ganhar notoriedade lá. E aí a primeira pessoa a fazer isso, que é uma coisa que Safadão, Xande, Raí e afins estão fazendo hoje em dia com a ajuda da internet e de grandes meios de comunicação, essa multiplicidade de mídias que a gente tem hoje, Luiz Gonzaga fez na década de 50, início da década de 60, sozinho, só com o apoio do rádio. É isso, Leonardo? Sozinho não foi bem verdade, né? É. Ele tinha grandes parcerias e assim, Luiz Gonzaga não era um pé rapado de jeito nenhum, né? Ele trabalhava assim, na casa de coronéis, aprendeu a tocar sanfona no exército, ele sempre foi uma pessoa que circulava ali em meios um pouquinho elitistas. Ele teve seus privilégios, né? Quando ele desembarca no Rio, inclusive ele faz parceria, né, com um grande cearense dali de Iguatu, que era advogado, depois também foi eleito deputado federal, que era o Humberto Teixeira, e tipo, Asa Branca, Respeito a Januário, todas foi letras dele que Luiz Gonzaga musicou. Então Luiz Gonzaga não era uma pessoa que era, digamos assim, ele não era inocente, ele tinha uma certa... Ele tinha um projeto, ele tinha uma ideia de fazer essa coisa que ninguém estava fazendo e de mostrar uma determinada imagem do Nordeste para o resto do Brasil. Eu vejo que... eu não sei, eu não tô falando isso, Léo, com nenhuma fundamentação teórica como a que você tem. Obviamente, você pesquisa isso, mas é uma percepção que eu vejo. Eu consumo muito TV, né? TV, rádio e tal. Eu vejo, por exemplo, Fátima Bernardes. A Amarela ama Braulio Bessa quando ele chega lá com aquela coisa. Eu acho massa cordel, eu acho massa tudo isso. Mas eu acho que a grande mídia, ela adora ainda tudo que reforça esse estereótipo que o Nordeste é apenas isso e ponto. E em contraponto, eu vejo que esses artistas, o Raí, o Wesley Safadão, para que eles tenham uma visibilidade nacional, eles já precisam se aproximar mais do sertanejo universitário, enfim. É exatamente o ponto que a gente concorda com o que o Renato está falando. Isso tem muito a ver com a imagem do nordestino forte, do que a gente caminha léguas para conseguir um carrego d'água, e às vezes quando a gente pega eles cantando hoje em dia do Paredão, do litro de uísque, da área VIP, forró na lanche e afins, é meio que eu sempre fico, eu gosto muito de observar, a galera fica meio tipo, eu lembro da primeira vez que Safadão foi no Faustão, eu me senti tão humilhado quanto o nordestino com aquela participação dele. Levaram uma daquelas repórteres, né, aquelas moças bonitas que dançam com ele, e elas foram pra rua e aí foram perguntar se elas sabiam o que era Garota Safada, e as pessoas falando absurdos. Eu lembro de uma que me marcou bastante, que a menina de um cara disse: o que é isso? Eu não sei o que é isso não, deve ser coisa lá do Nordeste, que eles são mais alienados pra essas coisas, né, gostam dessas coisas assim mais chula. Eu fiquei tipo, meu Deus, como é que isso vai pra televisão? Eles estão falando isso. Isso está muito relacionado com hoje em dia. E aí, nesse lance do ritmo ser mais aceito, ele acaba se descaracterizando. E já houve uma descaracterização do forró que a gente encontrava antigamente, Luiz Gonzaga, e depois a gente já teve o Balseu, já teve uma certa mudança, até chegar no forró mais romântico, mais com leite, mas não faz sentido para chegar no forró que a gente tem hoje em dia, meio que como se a gente, para ser aceito, tem que se adequar ao que eles estão impondo. O que é que está impondo? O que é que está imperando hoje em dia musicalmente? É a música sertaneja. A gente já falou isso aqui várias vezes, às vezes a gente pega alguma música para ouvir desses artistas que estão tendo o apoio de uma gravadora, que estão começando a dominar o cenário nacional de forró, e você tem que esperar lá pro meio da música, pro final, para você entender que é um forró daqui, que aí tem um sax, um zabumba, uma coisinha mais metalizada, porque senão você acha que é um sertanejo universitário descartável, desses que você vê na programa no propaganda da Som Livre toda hora, entendeu? Assim, nesse ambiente atual de consumo de música, que
principalmente no YouTube e nas plataformas de streaming, Forma digital, isso. os artistas, eles querem ocupar várias listas. O Wesley Safadão quer estar na lista de forró, mas ele quer estar no top 100 brasileiro, ele quer estar se brincar na lista de funk ali, então ele faz o quê? Uma parceria, um feat com a Anitta. E no feat, tá ali dois estilos que, digamos, se você pensar em 2005, que você ia fazer uma mistura de funk com forró, era meio que inimaginável. Mas aí você encontra esses dois ali num clipe, numa música, trabalhando juntos. E a música realmente, ela vai se misturando. Só que aí é onde entra, né? Fica muito difícil hoje em dia você delimitar onde é que um gênero termina e onde é que o outro começa. Porque esse ambiente da internet, ele meio que você tem que estar sempre correndo atrás daquilo que está em voga, que é o que os artistas fazem. Isso é uma estratégia de tentar se manter no topo das paradas, obviamente. Exatamente, porque a gente vive em uma área que tem que ser tudo muito rápido, muito instantâneo. As músicas, elas estão diminuindo de tamanho, o ritmo delas está mais acelerado, mas eu me refiro ao fato de quando o artista, que ele se vende, ele se abre pro mercado fonográfico como forró, e aí quando músicas dele, ele enquanto músico sozinho, sem nenhuma participação, só ele e a banda, tá fazendo uma música que até pra quem acha que esse forró hoje em dia, que é o nosso caso, eu e Renato, que consome esse tipo de música, esse forró eletrônico, não considerar aquilo como forró, entendeu? Porque até pro padrão atual, aquilo pode ser qualquer coisa, menos forró. Concorda, Renato? Concordo. Eu ia dizer o seguinte, eu não sou nem um pouco contra a mistura de ritmos, eu acho massa. Tanto é que eu defendo que essas bandas que eu já citei, né? Desejo de Menina, Calcinha Preta, Barará, Barará, eu defendo que é forró, enquanto pessoas mais conservadoras, digamos assim, acreditam que não. E já, galera, o que mais me irrita nessa visão que o Renato tá falando é porque é uma galera academicista, é uma galera elitista, naturalmente. São pesquisadores, entendeu? É uma galera que pode comprar, me desculpe, mas eu penso isso, sandália de couro de despedida de celeiro. Exatamente, concordo totalmente. O sertanejo, ele não compra sandália de couro de despedida de celeiro. Eu acho que é o povo que contribui pra esse estereótipo. Quem tá movimentando esse mercado é a galera que se mata para poder ter como lazer uma semana de Hipócrates, passa o resto do ano endividado. Quem tá movimentando esse mercado é a galera que faz das tripas coração para pagar a carnê da Azteca, para poder comprar roupa cara para poder ir. Não é essa galera que tá... Desculpe, Léo, não tô levando isso para você. Acho até porque essa nem seria sua visão. Mas essa galera que tem essa visão academicista e elitista irrita muito, eu e Renata. Se a gente pudesse, a gente... E eu ainda digo assim, eu acho que um parênteses importante que se faz quando você traz o forró, você olha pro passado, né, e fala que o forró era forró antigamente, não sei o que, e era forró legítimo. Assim, você pode ver os artistas elencados, Luiz Gonzaga, Alceu Valença, Geraldo Azevedo, todos os artistas, eles têm um pé ali na MPB. A MPB, ela é assim, ela já tá meio que... como ela é totalmente consolidada como o padrão de música, digamos assim, de qualidade. Pronto, eu quero dizer, dois termos que são do meu abuso, quando eu vejo uma pessoa falando, eu não discuto mais. Música de qualidade e bom gosto musical. Assim, isso aí é como a gente debateu bastante esse ano. Existem muita essa coisa popular, música popular brasileira. O que é popular, na verdade? Está em disputa, porque você tem esse popular que ele tem um pé mais voltado assim para uma elite intelectual, uma coisa que se baseia na base da distinção do que está abaixo e do que está acima. E você tem do outro lado o popular pop, popular barato, o popular que é consumido na rádio, que circula, se fala plástico é barato, então, mas é isso. Agora, querer desqualificar isso é simplesmente colocar uma dimensão subjetiva do consumo da música como uma categoria universal, o que não existe, porque são modos de consumo diferentes. Você escuta forró, você escuta para ir para festa, para dançar, você não precisa necessariamente ir para um teatro, ficar calado durante 3 horas cantando. É um consumo de música tão válido quanto qualquer outro. E tudo isso se baseia, eu acho, numa divisão realmente muito classista e intelectual que, sinceramente, eu tenho abuso.
Eu tenho um ranço. Todo episódio a gente joga shade pra esse tipo. Olha, porque a gente. Burro na POC é elitista forrozeira. O cancelamento vem. Não, mas é mesmo, eu concordo. Quando a gente foi lançar o Forrocast, a gente foi dar entrevista em alguns lugares daqui. Eu ficava muito ofendida quando às vezes o pessoal dizia assim: então vocês falam daquele forró de verdade, né? O que é forró de verdade? Geralmente era um pessoal mais velho, 40 mais. Muitas vezes nem era tão elitista assim, nem estava relacionado com essa elite academicista. Era mais uma galera mais velha. É uma arrogânciazinha conservadora. Concordo, sim. Muitas vezes tem a diferença geracional, né? De uma pessoa que nasceu com aquilo. E aí entra Belchior na voz de Elis Regina, né? É você que ama o passado e não vê que o novo sempre vem. Mas existe hoje em dia também de pessoas jovens um movimento contra isso que é totalmente baseado nessa distinção. Classe, intelectual. Por exemplo, isso me lembra um rápido parêntese aqui. Eu não sei se vocês conhecem o canal de pianista no YouTube brasileiro, que o nome é Vinheteiro. Já viram? Não vi. Já. Enfim, ele tem um vídeo assim, ele tem 2 canais. O Vinheteiro, que é onde ele fica tocando as músicas mais difíceis do piano, sem olhar pro piano, olhando pra câmera. E tem o Lorde Music Academy. Lorde, senhor, assim, já dá uma ideia do que vem, né? E tem um vídeo de, acho que 10 minutos, explicando por que é que o funk é um excremento musical. E eu acho que, assim, apesar de não falar do forró, meio que se aplica... Esse cara, Renato, pra ter noção, ele tá no programa de Chernobyl Gentil. Ixi. E aí, essa galera, ela tenta se utilizar de uns termos técnicos, de explicações musicais, assim, teóricas, pra apontar uma baixa qualidade. Porque realmente, o forró, ele não... Pois é. Totalmente, porque não é porque um gênero musical... fazendo essa música. Não é porque um gênero musical ele não tem uma sofisticação harmônica, melódica. Essas são coisas que o ouvinte de casa ele não vai entender. Ele quer consumir aquilo que ele entende. E você percebe nisso aí. Eu quero me alienar, eu quero entender, eu não quero saber. Eu quero assistir o Big Brother e depois ver o DVD, a live do Safadão. É isso que eu quero, entendeu? Pronto. Eu vou dar um exemplo pra isso aí que o Léo tá falando. Aqui no Crato, acho que era no Crato de Juazeiro, sei lá, que tinha a banda Esquema. Não sei se vocês se lembram. Sim. SKMA, né? Isso. Banda Esquema era top aqui. No Crajubá. Eu sou de Santana, eu morava em Santana. E aí, tu pensa que as prefeituras nas festas do distrito botava banda Esquema? Botava banda Esquema 2. Que era um homem e um teclado cantando a música de banda Esquema. E eu tava mesmo no meio. E pra mim aquilo era maravilhoso. Eu vou dizer que aquilo ali era ruim ou era inferior, não, porque faz sentido. Eu acho que tudo que faz sentido pra alguém, pra uma região, pra uma população, deve ser levado em conta sim. O que eu acho não tem nada a ver. Você pode pegar trocentas teorias. É óbvio, como o Léo falou, que é óbvio que existem artistas, existem músicas que têm uma elaboração instrumental, até teórica, bem mais embasada do que uma música de forró que tem um refrão chiclete. É óbvio, ninguém aqui tá dizendo que tem o mesmo a mesma, como é que eu posso dizer, o mesmo trabalho em cima daquela música. Mas não é por conta disso que existe um melhor ou um pior. É um trabalho que merece respeito de todo jeito. Ao meu ver, é isso, né? Você não pode querer estabelecer o seu critério de valorização da música como universal, como válido para todo mundo. Se você gosta de sentar e ouvir a música ali parado, apreciando, ok. Tem gente que quer ouvir a música e dançar, e tá conversando, e tá fazendo outra coisa. E isso não desmerece o caráter da música, a qualidade dela. Então, estabelecendo uma linha cronológica, Leonardo. Sim. Como princípio, a gente teve Luiz Gonzaga, década de 50, 60, 70. Depois a gente teve Elba, Alceu, Geraldo Azevedo, inclusive eles Dominguinhos. Um pouquinho desse forró, trazendo bateria, trazendo baixo, guitarra. Você escuta ali, ela é bonita demais. Já tem uma... já não é mais só a sanfona e o zabumba, não é isso? Pois é, já tem, mas como esses artistas são assim, não dizem... Assim, ninguém aqui tá dizendo que são ruins, mas como eles estão associados a essa intelectualidade, ele mantém aquele status, né? Porque são MPB.
Continuando a nossa ordem cronológica, depois disso a gente tem o quê? Na década de 90. Aí surge o forró eletrônico, né? É onde começou todo esse nosso debate que estamos aqui. Aí a gente já tem quem? Quais são os nomes? A gente tem Machos com Leite, Magníficos. O que é que marca o forró eletrônico? É o teclado, é o sax? O que é, Leonardo? Musicalmente falando. O que marca é principalmente a aposta numa roupagem totalmente diferente do que vinha sendo feito antes. E o que é que tem nessa roupagem? Você tem ali o forró eletrônico, a gente tem que citar ele, né? O Emanuel Gurgel, que era um empresário lá de Fortaleza, que é fundador da emissora Sons um Sax. O Ceará é uma peça fundamental para essa difusão do forró eletrônico, não é isso? O Ceará é o berço do forró eletrônico. Isso. No Brasil, porque é com Emanuel Gurgel, ele funda um modelo de negócio totalmente inédito e muito eficaz. Porque o que ele faz? Ele cria a banda Mastruz com Leite, que vai fazer um forró diferente, uma batida diferente, assim, uma roupagem mais voltada para o consumo na cidade. Justamente recusando propositalmente aquele referencial que vinha do forró Pé de Serra de Luiz Gonzaga. E eu lembro, eu não sei quem me disse, que ele era feito exatamente para atingir essas camadas mais popularescas mesmo, entendeu? Era para chegar no povão. Ele fazia bailes. E o modelo de negócio do cara era genial, porque ele era dono da banda Mastruz com Leite, ele era dono da rádio Sons um Sat, que transmitia essas músicas, ele era dono do estúdio Sons um Sat, que gravava, ele era dono da produtora de eventos, dono das monopólio. Então, assim, ele fez toda a estrutura pra fazer ali ganhar dinheiro e deu muito certo. Deu tanto muito certo, forte hoje em dia. É um monopólio que eu gosto. E é uma coisa que eu não sei se eu estou certo, Leonardo, se eu estiver errado você me corrija, que é importante, que isso não foi feito idealizando atingir proporções nacionais. Como você falou, era um lance daqui, era regional, entendeu? Era pra ficar por aqui, entendeu? E aí, esse forró, ele ficou muito tempo dessas bandas do forró mais romântico, que já é totalmente diferente do forró que a gente consome hoje em dia. Ele ficou por muito, muito tempo sendo muito forte, ainda apesar de hoje em dia estar ocupando um nicho específico, grande só no Nordeste. No Nordeste é assim em alguns estados, Pernambuco, Paraíba, Ceará, principalmente no interior. Se você chegasse ali pra Bahia, talvez você já não encontrasse talvez tanta força dessas bandas, entendeu? Isso do auge da década de 90 até comecinho dos anos 2000. Aí ainda você tinha um pouquinho de uma certa força regional da música muito forte. Isso era forte aqui. Você tinha o axé e ali onde estava surgindo como era o nome do Pissirico, esse tipo de música? Axé, swingueira. A swingueira tava lá na Bahia eles chamam também de pagode baiano. Do pagode baiano surgindo lá. Então você tinha essa coisa de os estados e as regiões terem uma identidade regional muito forte. Só que isso foi sendo quebrado depois, né? Porque você entra ali nos anos 2000, o mercado de venda de discos já estava em crise totalmente. Então não se ganhava mais dinheiro vendendo discos. Aí chega outras produtoras que chegam os empresários e fundam bandas como Avião de Forró, Garota Safada, que mudam a lógica do mercado. Em vez, eles fazem aqueles CDs promocionais e dão de graça na festa, que é para você aumentar o público da banda, e aí você vai ter eles vendendo o show, a experiência de estar no show, daquele show com as luzes, com as dançarinas, aquela festa grande, como o principal produto que era vendido nessa indústria, né? E aí também tem uma mudança que eu acho que é a partir desse ponto que começa esse discurso muito desqualificador, porque Avião de Forró, Garota Safada, Saia Rodada, Solteirões, eles trazem as marcas assim de uma música mais um pouquinho de teor sexual, de uma sensualidade, de uma música realmente safada. O ritmo musical, assim, acho que pro ouvinte, para quem consome, acho que Renata vai concordar comigo, que a mudança além do teor das letras, de Limão com Mel, do que a gente consumia antes, ser mais romântico, a gente mudou a melodia também, a forma de dançar forró, que você vai dançar Limão com Mel, que você vai dançar Caviar com Rapadura, que você vai dançar Capim com Mel, Mastruz com Leite, Magníficos e Calcinha Preta, é totalmente diferente da forma que você vai dançar Aviões, Garota Safada, Saia Rodada, Sacode. Melodicamente teve uma mudança também. E aí você fala uma coisa mais interessante.
que eu acho que é o que resume bem o forró. Não mudou só o ritmo, mudou a experiência cultural, a manifestação cultural, a forma de se consumir isso mudou também. Sim, totalmente. E, inclusive, é nesse ponto que o forró meio que rompe as fronteiras regionais e vai conquistar o país, né? Eu gosto de apontar ali, depois do ponto que Você Não Vale Nada Mais Eu Gosto de Você, foi trilha sonora de Caminho das Índias, o forró meio que estourou. Inclusive, eu também queria mandar um salve para Dorival, decretar ele aqui patrono do forró, porque, assim, Dorival é quase como se fosse Jesus. Ele bota a mão na cabeça da banda e essa banda faz sucesso. É uma coisa... Ele é uma entidade. Eu amo aquele homem. Léo, tu sabe que ele ligou pra gente, né? Soube, eu vi a postagem, pô. Fiquei, caramba, essa galera... A gente fez episódio pra ele. Ele é uma figura fundamental desse forró contemporâneo. Eu diria que... Eu sei que comparações são ruins e não sei, acho que muita gente não gosta de relativizar, mas eu diria que depois de Luiz Gonzaga, para mim, ele é o fator primordial para fazer essa mudança do forró voltar a repercutir nacionalmente. Sim. Ele criava muito, né? Criava letra. Exatamente. Eu acho que ele... Só vou complementar, eu acho que ele, e não na parte de intérprete, mas de composição, Rita de Cássia. Rita de Cássia é fundamental. Ela... Extremamente fundamental, Rita de Cássia. Ela é maravilhosa. Eu tô rindo, porque a voz de Chinerai chegou aqui bem rapidinha. Tá um pouco alienígena, né? Às vezes, quando a de Léo chegasse também, em um lado dos fones. Mas aí, a gente falando dessa linha cronológica de do que a gente, como a gente chegou até hoje, a gente também tem o que eu considero de ramificações do forró. A gente tem piseiro, a gente tem a rocha, a gente tem o como é que chama? Cadê? Ostentação, você tem ali também. Não, mas eu digo atualmente. Atualmente, o que é que a gente tem consumido bastante, que tem disputado um pouco espaço com esse forró de agora? O forró de vaquejada, que ele mudou. A gente tem como principal expoente o Mano Walter, que é o cara que está fazendo sua dissertação. E aí, eu vejo o forró de vaquejada atual muito próximo do piseiro. E uma coisa que é interessante é que o piseiro, ele é meio que... ele está totalmente relacionado àquela primeira definição de forró que a gente deu no início, que era um chão batido que tinha que molhar o chão, porque as pessoas dançavam arrastando o pé para não fazer poeira. E o piseiro, ele vai fazer poeira. Exatamente, o piseiro é um ritmo muito parecido com o forró. Eu acho que o piseiro é forró, mas aí o intuito dele já é outro, é fazer poeira. Não tem que estar o barro molhado, o barro tem que estar o mais seco possível. É pra você ver que a história sempre se repete, né, cara? Exatamente, a música, na verdade, eu acho que ela é cíclica. Esses dias eu estava pensando, fazendo uma análise que não tem a ver com forró, mas tem a ver com música, e como a música é cíclica. Por exemplo, na década de 70 e 80, a gente teve um cantor britânico, pop, muito influente, que fez muito sucesso, que foi o Elton John. E a gente pula pro finalzinho para a década de 80, para a década de 90, a gente teve George Michael. E agora a gente tem Sam Smith. Entendeu? São artistas LGBTs da música britânica, mas que mostram como a música é cíclica. Então talvez o forró, talvez não, isso está acontecendo com o forró. Ele se popularizou nacionalmente por Luiz Gonzaga, Bob Ramalho e afins. Aí a gente teve aquela regionalização, como você tinha falado, o Mastruz Purete e afins, com o intuito exatamente de ser uma coisa pra gente. E agora o forró está se expandindo novamente, nacionalmente, com as suas curvas. Em outra cara, né? E essa exatamente. Cara não era o Baião de Luiz Gonzaga. Não. Demorou o processo, foi de 90 até eu acho que 2010. 2010, exatamente. Exatamente. No meio da década de 2010 foi que a gente foi ter essa virada. E aí nessa virada a gente encontra os artistas solo de forró. Tá tendo uma debandada, né? Não existe mais banda. A gente fala muito sobre isso, né? Transformar o antigo episódio. CPJ e CPF. Basicamente, a gente não tem mais nenhuma... E aí o que acontece? Quando a banda de forró ela faz sucesso, ela meio que acontece com ela o que a gente tinha na década de 90 e início dos anos 2000. A banda ela é grande só aqui. Forró Real, muito grande aqui. Cavaleiros de Forró, muito grande aqui.
Muda totalmente a maneira de negócio, que eu acho que é uma Toca do Vale, muito, muito grande aqui. E aí você vai até escutar, você percebe o quanto é diferente desse forró nacional que tá fazendo sucesso. Porque se você pega um repertório de Toca do Vale, de forró do Moído, de forró real, que fazem muito sucesso aqui hoje em dia, é bem diferente do forró de Johnny Esticado, do forró de Wesley, do forró de Xande, que já tá mais puxado pra música sertaneja. Enfim, eu acho que o artista... Eu acho que nessa levada... diga. Fale. Assim, primeiro muda o modelo de negócio e eu acho que isso tem um impacto muito forte. Porque quando era banda, tinha o dono da banda. O dono agenciava tudo. Quando é o artista, o próprio artista administra a carreira e tem seus assessores. Então ali muda a maneira que ele vai poder usar a imagem dele. Tipo, você não tem mais a garota safada. É o Wesley Safadão cantando com a Anitta. Então tem mais tudo, né? Você falando de Anitta, ela é um exemplo claro de como musicalmente o artista ele tem que mudar para poder ascender nacionalmente. Ela era uma cantora de funk. Ela teve 1 ou 2 músicas de funk que fizeram sucesso nacional. Só que aí, pra Anitta se consolidar no território nacional, a Anitta mudou o gênero musical. A Anitta virou uma popstar. Canta ali uma vez ou outra um funk, mas ela é uma artista de pop brasileiro. Ela vai cantar forró com Safadão, ela vai cantar sertanejo com Marília Mendonça, ela vai fazer uma música eletrônica com DJ internacional, ela volta pro funk com a parceria com o MC, mas ela não pode ser considerada só uma funkeira. E é o que acontece com os cantores de forró, para eles poderem explodir nacionalmente. Concorda? Concordo, mas eu acho que a Anitta é um ponto muito delicado, cheio de polêmicas e nuances que é um pouquinho difícil falar sobre essa maneira que ela muda o estilo dela de uma música para outra, né? Verdade. Meninos, mas, diga. Só te interrompendo, Léo. O nosso papo tá maravilhoso, mas por conta da duração, a gente vai ter que ir encerrando. Mas eu queria... Mas a gente conseguiu contemplar tudo que a gente queria falar. Fala. Em cadeia convidar você para uma parte 2 desse debate. Com certeza top. Sim. Esse papo aqui tá maravilhoso. Sem área VIP, por favor. Uma coisa que eu acho que a gente pode encerrar falando. Porque quem sabe, se a gente fizer uma parte 2, a gente consegue achar uma resposta para o que foi o... levantar as questões. Parece que isso aqui tá a cara de uma discussão na academia, sabe? Você começa com uma pergunta e dela você só faz mais perguntas. Eu acho que para encerrar, eu acho que a gente pode levantar uma questão muito importante, acho que também para Renata, e eu e Renata enquanto consumidores de forró, dadas as medidas proporções, eu não frequento tanto festa de forró como era na minha adolescência, por exemplo, mas é que essa maneira de vender a experiência do forró, vender essa manifestação cultural, se é que é possível, impacta diretamente em como a sociedade vai se comportar. Na minha época de adolescente, tirando como o principal evento de forró ser a Expocrato, por ser do Cariri, não tinha nas festas de forró esse apartheid dos espaços dentro da casa de shows. A gente não tinha área VIP, a gente não tinha front stage, era tudo pista. Tinha no máximo um camarote do lado do palco, que era um camarote executivo. Era geralmente para alguma empresa ou outra que comprava, não era como era hoje em dia. Hoje em dia a gente tem área VIP, a gente tem pista, a gente tem vários tipos de camarote, e a experiência do forró meio que resumida a estar ali postando stories estourado com litro de uísque de quase mais de R$200 e muito caro, muito caro e muitas vezes inacessível, entendeu? Eu sou totalmente contra. Queria que voltasse a época dos ingressos de R$25, todo mundo junto. Queria que voltasse um showmício, que era de graça. Exatamente. E o que me deixa mais, assim, reflexivo com relação a isso, é que naquela época os ingressos eram mais baratos, a gente não tinha essa exclusivização dos espaços, e as bandas apresentavam coisas mais, como posso dizer, mais teatrais, mais bem apresentadas. Tinha balé, tinha um show mais bem elaborado. Hoje em dia não, os ingressos estão mais caros, o consumo dentro desses espaços estão mais caros e basicamente você não encontra esse tipo de evento apresentado pelas bandas. É só o cantor sem bailarina e muitas vezes os músicos são bem mal pagos, né? A gente sabe muito bem. Do escândalo. E aí, Léo? E aí, Renato?
Manda um alô pra Ítalo e Cíntia. O meu casal preferido, eu gostaria de declarar aqui para o mundo que eu fui o pivô dessa relação acontecer, então um abraço para vocês estão no meu coração. Quando a gente, só lembrar uma coisa, Renata, rapidinho. Antes da gente começar a gravar, Léo sumiu. Léo disse que a gente ia começar a gravar, todos nós jogamos no programa que a gente grava, e Léo sumiu, a gente ouviu um barulho muito alto. E a gente começou a falar com o Léo e Léo não respondia. E aí eu disse, pronto, Renata, vamos ter que ligar pra Cíntia e Ítalo pra ir lá e Leonardo ver se ele caiu e morreu. Foi, é verdade. Ele disse assim, eu vou ligar pra 193. Eu disse, não, melhor, vamos ligar pra alguém que sabe onde é a casa de Leonardo. Léo, obrigada pela participação. Espero que você venha mais vezes pra gente poder conversar sobre isso. Adorei, amei, real oficial. Um beijo pra você. Um beijo pra todo mundo que escutou até aqui. Acompanha a gente nas redes sociais, Twitter e Instagram, @forrocast. E muita coisa boa ainda vai acontecer. A gente tá gravando cada qual na sua casa. Espero que você também esteja nos ouvindo na sua casa, para que logo, logo tudo isso passe e a gente possa se reencontrar novamente, tá bom? Quero agradecer também a Léo, muito obrigado pela participação. Espero que você consiga encontrar Mano Walter pessoalmente. Espero eu e Renato estarmos com você, né, nesse encontro. É mais fácil vocês me levarem. A gente vai tentar. E aí você dê continuidade ao seu trabalho, né, na sua dissertação de mestrado na área de forró, e sinta-se convidado para outras participações. Reafirmo o que Renata acabou de falar, fiquem em casa, quem puder ficar em casa, só saiam para fazer o que for realmente essencial, porque a gente não sabe quando isso vai acabar. Verdade. Beijo, gente. Léo, quer falar Tchau, alguma coisa? Cloroquiners. Queria agradecer vocês, né? Obviamente, isso aqui foi um papo maravilhoso. Dizer assim, sigam o Forrocast, por favor. Quer deixar seu arroba também, Leonardo? Não. Mas assim. Cara da voadora, hein? Não é isso. Mas assim, foi postado lá no grupo, na página do podcast. Se alguém quiser bater um papo sobre forró, a gente tá aí aberto. Isso. E galera, muito obrigado de novo, viu? Foi muito bom. E eu espero que vocês tenham muito sucesso com isso aqui. Falou, Arbitromiciners. Beijo. Tchau. Ô machucado da gota serena, segura BJ, acaba arrombado. É o forró mastruz com leite e botando pé.